Evangelho de Mateus, meus irmãos, capítulo 7, verso 1 até o verso número 6. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Meus irmãos, temos meditado já há algum tempo no preciosíssimo Sermão do Monte, sermão pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já abordamos vários assuntos, meus irmãos. O Sermão do Monte trabalha e trata diversos assuntos. Jesus aborda vários assuntos em seu Sermão do Monte. E no capítulo 7, nós temos um assunto que nós temos trabalhado e pensado com os irmãos, sobre a questão do juízo, ou sobre a questão do julgamento. E nós já pensamos com os irmãos aqui, já falamos que Jesus no verso 7, verso 1 aí em diante, falamos que Jesus não está aqui proibindo o julgamento. Quando ele diz não julguem para que vocês não sejam julgados, Cristo com isso não está proibindo o julgamento. O que ele está proibindo aqui é o senso crítico. A pessoa que vê defeito em tudo, critica tudo, se opõe a tudo, não coopera com nada, só faz criticar. É esse espírito crítico que Cristo está condenando aqui. Quando ele diz não julguem, é nesse sentido. E antes de julgarmos, nós temos aqui uma ilustração que Cristo conta para dizer que antes de fazermos qualquer tipo de julgamento, porque ele não proíbe o julgar, mas antes de fazermos qualquer tipo de julgamento, Cristo diz que nós devemos olhar para nós mesmos. Não é proibido julgarmos, vermos uma situação, analisarmos, fazermos ponderações e fazermos até alguns questionamentos, nos posicionarmos, isso não é proibido. Cristo não proíbe isso. Mas ele diz que antes de fazermos isso, emitirmos qualquer tipo ou fazermos qualquer tipo de julgamento, ele diz: olhe primeiro para si mesmo. Ele diz: primeiro você tire a trave. Falamos domingo passado que a trave é aquela viga que tampa todos nossos olhos aqui. Cristo diz: tire primeiro a trave que está nos seus olhos, depois você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, irmãos, não é proibido fazermos julgamento, desde que olhemos primeiramente para nós mesmos. É fácil, muito fácil, meus irmãos, apontarmos o dedo, falarmos das pessoas, questionarmos as pessoas, falarmos dos defeitos das pessoas, sem antes olharmos para nós mesmos. É muito fácil. Mas é isso que Cristo condena. Não julgueis, ou seja, não saia por aí julgando as pessoas sem antes olhar para si mesmo. Primeiramente, ele diz: olhe para si. Primeiramente, tire a trave dos seus olhos. Depois, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas aí, meus irmãos, depois de Cristo falar sobre essas questões todas, ele conclui essa parte a respeito do julgamento aí do verso 1 até o verso de número 6, falando algo muito interessante que nós queremos pensar com os irmãos aqui esta noite. Volte sua atenção novamente para o verso 6. Parece que não tem nada a ver. Olha o verso 6 novamente, por gentileza. Cristo diz: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Aí a pergunta, meus irmãos, para nós pensarmos aqui esta noite é: o que Cristo quer dizer com essa ordem? Quando ele diz: olha,
não deem aos cães o que é santo, e nem joguem as suas pérolas diante dos porcos. O que quer dizer com isso? Depois de falar para nós não julgarmos, depois de falar para nós tirarmos primeiro a trave que está nos nossos próprios olhos, para depois julgarmos ou tirarmos o cisco do olho do nosso irmão, agora ele vem dizer, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos. O que quer dizer com isso? Quando você lê esse texto, o que você entende? Qual a compreensão desse texto? O que Cristo quer ensinar em seu sermão com isso? Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer ensinar com isso? Vamos a algumas definições, meus irmãos, para nós depois entendermos bem o que Cristo quer dizer aqui. Os cães, segundo o teólogo John Stott, ele vai dizer assim: os cães que ele tinha em mente, que Jesus tinha em mente aqui, não eram os bem comportados, os cachorrinhos de colo de uma casa, mas os cães selvagens que fuçavam no lixo da cidade. Dr. Martin Lloyd Jones diz que naquela época lá, os cães viviam mais soltos. A grande maioria deles viviam soltos, revirando lixos da cidade. Então, é esses cães que Cristo tem em mente lá, quando eles não deem aos cães o que é santo. Porcos, irmãos, sabem, quem já leu o Velho Testamento, sabem que porcos eram um animal imundo. Os judeus não comiam porcos. Então, Cristo quer dizer aqui, meus irmãos, com essa comparação, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas aos porcos. O que seria esse santo aqui? O que seria essas pérolas aqui? Para não jogar aos cães o que é santo? O que seria isso? John Stott continua dizendo assim: um judeu jamais daria alimento santo. Talvez alimento aqui se referia àqueles oferecidos como sacrifício aos cães. Então, um judeu, na hora de oferecer o seu sacrifício ao Senhor, ele jamais pegaria aquela carne para jogar aos cães, porque era algo santo, era algo separado e oferecido em sacrifício ao Senhor. Então, ele jamais pegaria exatamente essa carne para jogar para os cães. Então, isso Cristo tem em mente quando ele diz, não deem aos cães aquilo que é santo, mais ou menos por aí. E a sequência continua dizendo assim, nem jamais sonharia, ou seja, um judeu, eles nem jamais sonharia em jogar pérolas aos porcos. Provavelmente, os porcos confundiriam as pérolas com nozes ou ervilhas e tentariam comê-las. E então, descobrindo que não eram comestíveis, pisá-las-iam e até mesmo atacariam o doador. Jogar pérolas aos porcos, eles não têm noção, não têm consciência do valor daquelas pérolas. Eles tentariam primeiramente fazer o quê? Comê-las. Ao perceberem que não era algo comestível, jogariam fora e poderiam se voltar contra o doador. Então Cristo diz, não deem aos cães aquilo que é santo, nem joguem as suas pérolas aos porcos. Agora, irmãos, quem seriam aqui os cães e os porcos? Jesus diz, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas aos porcos. Mas quem seriam aqui esses cães e esses porcos que Cristo está falando aqui? Está se referindo a quem? Os irmãos que conhecem os evangelhos sabem sobre as questões de alguns grupos religiosos dos dias de Jesus, em especial os escribas e os fariseus, que muitas vezes em seu sermão Jesus dá uma palavra dura, pesada aos escribas e fariseus, especialmente aos fariseus, chamando-os muitas vezes de raças de víboras, hipócritas, e aí vai, semelhantes a sepulcros caiados. Então, a essas pessoas Cristo está se referindo como cães e porcos, naquele contexto. Mas e hoje, quem seriam os cães e porcos? John Stott vai nos ajudar a entender dizendo assim, cães e porcos com os quais estamos aqui proibidos
de compartilhar ou de partilhar as boas novas do Evangelho, porque santo aqui, meus irmãos, e pérolas, é as boas novas do Evangelho. Então, quando Cristo diz, não deem aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas, santos e pérolas, é as boas novas do Evangelho, compartilhar o Evangelho. Então, a quem Cristo está nos proibindo de partilhar, de compartilhar as boas novas do Evangelho? É isso que ele está dizendo. Não joguem aos cães o que é santo, nem joguem aos porcos as suas pérolas. O que é isso? Não compartilhar o Evangelho com quem? John Stott diz assim: cães e porcos com os quais estamos aqui proibidos de partilhar as pérolas do Evangelho não são simplesmente os incrédulos. Devem ser antes aqueles que tiveram ampla oportunidade de ouvir e aceitar as boas novas, mas que determinadamente as rejeitam. São os cães e os porcos. Pessoas com o coração endurecido, fechado ao Evangelho. Não quer ouvir. Você fala, você compartilha, mas a pessoa está totalmente fechada ao Evangelho. É a essas pessoas que Cristo está se referindo. Que nós não devemos compartilhar o Evangelho. Porque ela já ouviu, já falou, uma vez, duas vezes, dezenas de vezes até. Mas a pessoa está fechada, coração endurecido, e não quer saber de ouvir o Evangelho. Então, é a essas pessoas que Cristo diz, não partilhem, não compartilhem o Evangelho, não joguem as suas pérolas aos porcos. Eles não vão entender. Vamos ler algumas passagens. Quero ler apenas duas passagens com os irmãos que reforça aquilo que nós estamos falando aqui esta noite. A primeira passagem, meus irmãos, está aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 14. Depois os irmãos podem ler também em casa. E os irmãos vão comprovar que existem várias passagens aqui na sequência, na primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, em que nós observamos de forma muito clara essa questão das perseguições na pregação do Evangelho. Apóstolo Paulo, Barnabé, Silas, os apóstolos todos perseguidos muitas vezes por compartilhar o Evangelho e às vezes tendo que recuar para não serem mortos. Atos capítulo 14, vamos ler do verso 1 até o verso número 7. Paulo aqui está na primeira viagem missionária, meus irmãos. Diz a palavra, Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. O que eles estavam fazendo lá, Paulo e Silas? Paulo e Barnabé, compartilhando o Evangelho. Verso 6. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Agora, meus irmãos, não vamos ler muitos textos aqui, mas se você voltar sua atenção para o verso número 19, quando Paulo ele sai de Icônio e vai para a próxima cidade, que é Listra, olha o que acontece nessa próxima cidade aí. De Icônio, ele vai para Listra. Olha o verso 19 apenas, 19 e 20. Diz assim, entretanto chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões lá da cidade de Listra,
apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E aí, meus irmãos, temos outras várias passagens de Paulo, dos apóstolos todos, indo de lugares para lugares, levando o evangelho, e muitas vezes, meus irmãos, sendo perseguidos, e aí tendo que parar de anunciar o evangelho para irem para outro lugar. Por quê? Portas fechadas, corações fechados. Então não adianta continuar insistindo em lançar as pérolas aos porcos, eles não querem ouvir, eles não vão entender. Um outro texto, meus irmãos, Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, verso 2 ao verso 6. Continuem, Paulo diz aos irmãos ali em Colossos, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios, Paulo diz aos irmãos ali, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Olha aqui, meus irmãos, como tem tudo a ver com o que Cristo diz lá em seu Sermão do Monte. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, meus irmãos, quem são aqui os cães e os porcos? Pessoas que estão com o coração totalmente fechado para ouvir o evangelho. Ou seja, a porta está fechada. Então, a essas pessoas não adianta ir lá e querer anunciar o evangelho mesmo assim. Não adianta, não vai dar certo. E o que acontece, meus irmãos, quando há a insistência? E mesmo assim, anunciar o evangelho, a pessoa está resistente, não quer ouvir, mesmo assim se insiste em anunciar o evangelho. O que acontece? É o que Jesus diz no finalzinho, no verso 6 lá. Para que os porcos não voltem e estraçalhem vocês. Ou seja, se a pessoa está fechada, não quer ouvir, mas a gente insiste para falar, mesmo assim importuna, incomoda, que vamos ter de retorno? Desprezo, possivelmente até agressões. Por quê? A pessoa está fechada, não quer saber de ouvir. E nós mesmo assim vai importunando, em ocasiões impróprias, de falar mesmo assim. Não está certo. Jesus diz, não joguem aos cães o que é santo, e nem joguem as suas pérolas aos porcos. O coração está fechado, a pessoa não quer ouvir. Então, não fale. Há tempo para tudo. Nesses casos aqui, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Viver o evangelho. Antes de falar, viver o evangelho. Se a porta está fechada, tem que viver o evangelho. Mostrar Jesus com atitudes. Aí sim, no tempo oportuno, quando a porta se abrir, podemos anunciar e compartilhar o evangelho. Mas se a porta está fechada, meus irmãos, não devemos jogar aos cães o que é santo, que é o evangelho, nem jogar as pérolas, que é o evangelho, aos porcos. Eles não vão entender. Não vão entender. E pode se voltar contra nós com desprezos, calúnias, blasfêmias e até agressões. É o que Cristo diz lá. Então, temos que ter esse discernimento, meus irmãos. E julgarmos a situação. Num contexto, será que aqui é propício compartilhar o evangelho? Se é, compartilhe. Não é propício, então não compartilhe. Espero a porta se abrir para que eu possa compartilhar o evangelho. Irmãos, algumas perguntas para nós pensarmos aqui esta noite. Será que nós temos julgados a nós mesmos antes de julgarmos o outro? Jesus não condena o julgamento, mas ele diz que antes de nós julgarmos o outro, nós temos que julgar a nós mesmos. Antes de tentarmos tirar o cisquinho do olho do nosso irmão,
Temos que tirar a primeira trave que está nos nossos próprios olhos. Será que temos feito isso, meus irmãos? Será que nós temos julgados a nós mesmos antes de sairmos por aí desesperados para julgarmos os outros? Será que temos tido essa atenção, meus irmãos, esse cuidado de olhar para nós mesmos? Porque a tendência humana nossa já é sairmos por aí julgando as pessoas e sentenciando as pessoas. Quando, na verdade, temos aqui uma trave em nossos próprios olhos. Apontamos o defeito A da pessoa ou o defeito B da pessoa. Mas aí, meus irmãos, e o defeito C, D, E, F, G nossos? Aí isso a gente não aponta. Mas o defeito A e B do outro, a gente sai apontando. Mas e o C e o D, os demais nossos? Então o que Cristo diz? Olha, não é proibido você julgar. Mas antes de você julgar o erro do outro, ver o erro do outro, antes de você julgar e tentar lá fazer alguma coisa, antes de você fazer isso, Cristo diz, olhe para si mesmo. Primeiro você tira a trave, conserta a sua vida, depois então você vai lá e vai ver claramente o cisco do olho do seu irmão, e você vai poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Aí, e agora como que eu devo lidar com o incrédulo? Porque uma coisa é com o irmão. O irmão está lá em uma situação complicada, eu posso ajudar, eu vou lá e ajudo. Tiro a trave primeiro, depois eu vou lá e ajudo. Agora, e com o incrédulo? Com o incrédulo, discernimento. Sabedoria. Para saber hora de falar e hora de não falar. Julgar a situação. Ter equilíbrio. Para saber hora de falar. Hora de ficar calado. O pastor Rogério falou sobre isso de manhã. Tempo de falar, tempo de ficar calado. Então, há momentos, meus irmãos, e oportuno para compartilharmos o Evangelho. Mas há momentos que não é oportuno para compartilhar, para falar o Evangelho. Então, é hora de viver o Evangelho. E aí, esperar o momento oportuno para compartilharmos o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, será que não temos sido duros demais com os outros e flexíveis demais conosco mesmos? Duro demais com os erros dos outros, mas flexíveis demais com os nossos próprios erros. É o contrário, Jesus ensina o contrário. É sermos duros demais com nossos próprios erros, radicais, com o próximo, misericórdia, graça, sempre. Será, meus irmãos, que não estamos sendo impróprios demais ao compartilharmos o Evangelho, não vivendo, mas falando? Será que não temos agido assim, irmãos? Sendo impróprio demais no compartilhar o Evangelho? Não vivendo, não praticando, mas falando. Anunciando o Evangelho. Tem que falar mesmo, eu falo mesmo. Mas e a vida toda torta? Nada a ver com o Evangelho de Cristo. Não funciona. Primeiro nós vivemos o Evangelho, depois nós compartilhamos o Evangelho. A porta está fechada, recuamos e continuamos vivendo o Evangelho. Vai chegar a hora que a porta vai se abrir e vamos poder compartilhar o Evangelho de Jesus de forma verbal. Que ensinos maravilhosos, meus irmãos, para nós. Que ensinos maravilhosos. Todos nós lidamos com isso aqui no nosso dia a dia, meus irmãos. Todos nós lidamos com julgamentos, não é? Todos nós. Todos nós, em nosso dia a dia, meus irmãos, estamos sendo tentados a julgarmos os outros que estão à nossa volta, no contexto familiar, de trabalho. Todo santo dia nós lidamos com o que Jesus está ensinando aqui em seu sermão. E, irmãos, ele não nos proíbe julgarmos, devemos até julgar as coisas que estão à nossa volta. Mas antes de fazermos isso, Cristo diz, olhe para si mesmo. Tire primeiro a trave que está nos seus próprios olhos. Depois, então, você vai ver claramente o cisco que está no olho do seu irmão, para você tirar aquele cisco que está no olho do seu irmão. Irmãos, que Deus nos ajude a gente ter esse equilíbrio, irmãos. Esse equilíbrio. E sabermos quando julgar. Não é proibido julgarmos, mas quando julgarmos. E antes de julgarmos, a condição é, julgue a si mesmo. Julgou a si mesmo, olhou para si mesmo, agora olhe, de fato, olhe para o próximo. Algo que você pode fazer para ajudar? Então vai lá e ajuda. Corrige, exorta. Nós somos chamados na Escritura, meus irmãos, para corrigir, para exortar uns aos outros. Somos chamados para isso. Mas só que nós não podemos cair no farisaísmo e só apontar o erro dos outros e querer exortar os outros, falar dos erros dos outros sem olhar para nós mesmos. Esse é o problema. O que Jesus nos ensina é
Antes de julgar, olhe para si mesmo. Trabalhe o seu próprio erro. Trate o seu próprio erro. Aí sim, você vai poder claramente tirar o cisco do olho do seu irmão e ajudar o seu irmão. E o incrédulo? Ao incrédulo, compartilhe o evangelho. A porta fechou? Recue. Para você não jogar aos cães o que é santo e não jogar as pérolas aos porcos. Vamos orar, irmãos? Como você está mesmo sentado, quero convidar você a se colocar diante do Senhor em oração. Eu não sei qual é o seu contexto de vida, mas o Senhor sabe. Eu quero convidar você a pensar em tudo aquilo que você ouviu aqui esta noite na palavra. Como está a sua vida em relação ao julgamento? Será, irmãos, que nós temos olhado para nós mesmos antes de sairmos por aí julgando as pessoas, os erros das pessoas, as falhas? Será que temos olhado para nós mesmos antes de julgarmos os outros? Quero convidar você a pensar sobre isso e pedir ao Senhor que lhe ajude a tirar a trave antes de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão. Ore ao Senhor também no seu dia a dia, peça a Ele que lhe dê sabedoria, entendimento e discernimento para não jogar aos cães o que é santo e as pérolas aos porcos. Ou seja, para saber a hora de falar, de compartilhar o evangelho e saber também a hora de não falar, apenas viver. Apenas viver. Há tempo para tudo. Há um momento necessário para nós falarmos do evangelho e devemos falar. Mas também há um momento que devemos ficar calado e apenas vivermos o evangelho de Jesus. Oremos e falemos com o Senhor.